Ao vivo ou não estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Agora sim, estamos ao vivo. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Em primeiro lugar, muito obrigado aí, ó, bastante gente já com a gente aí, ó. Arthur Moto, o Guilherme, lá, os dois lá de Goiás. O Ailton, grande Tom lá de Pernambuco, o Gabrielzinho Miranda do Rio, o Maestro Rodrigues também. Muito obrigado a todo mundo. Então, estamos aqui, eu, Vinícius Alex, o Tio Renato Cardoso, a nossa primeira live de estudo na nova Revolução Humana. E, cara, eu vou falar para você, a gente está bem nervoso. Eu não vou mentir, não. É uma coisa que a gente estava bastante ansioso. Mas é isso, vão ser 40 minutinhos aproximadamente de live para falar um pouquinho da nova Revolução Humana, volume 1. Né? Então, esse é o tema do nosso estudo de hoje. O estudo vai ser mensal. Né? Então, o Vitor Hugo também do Triângulo Mineiro, obrigado aí, ó. O Gubelion também, o Marlon. Então, muito obrigado a todo mundo que está por aí. Então, só para a gente poder um pouco contextualizar, né? Então, a ideia do estudo é um estudo mensal do Gajokai, realmente com o espírito e consentimento de que cada membro do grupo, né, possa adquirir e possa ler toda a nova Revolução Humana, né, os 30 volumes. E que era Sensei passou 25 anos escrevendo a nova Revolução Humana. Então, nada mais justo que a gente, como discípulo, né, como Deus do Gajokai, sendo os primeiros, né, a adquirir e a poder ler cada um dos 30 volumes. Tem 18 publicados, né, mas a gente sabe que logo mais os 30 estão por aí. Então, essa é a ideia de hoje. Né? Então, vem com a gente, espero que vocês gostem do estudo e podem ter certeza que é o primeiro de muitos. Vai ter muita coisa, já tem o canal no Instagram e agora a gente vai bombar também aí no Facebook. Essa é a nova era, hein? Exatamente. E, mais uma vez, lembrando, né? Não dá para falar de um livro de 300 páginas, 280 páginas. Né? Então, a gente vai citar alguns pontos importantes, né? Pontos que nos marcaram particularmente. Né? Então, a gente leu, falou, acho que isso aqui é legal falar, isso aqui é legal falar. E no caso do volume 1, são 5 capítulos, a gente vai dar um enfoque maior para o capítulo dos bravadores, porque fala da vida de Sensei ao Brasil, né? Que é o ponto, sem sombra de dúvida, essencial para nós. Né? Então, só para recapitular, a nova Revolução Humana começa no dia 2 de outubro de 1960, quando Ikeda Sensei, então, parte do Japão para o mundo. Ele faz uma viagem na qual ele passa por 3 países, são Canadá, Estados Unidos e Brasil, e passa por um total aí de 9 cidades. E na nova Revolução Humana, no capítulo 1, no capítulo Alvorecer, né, Sensei vai para o Havaí. Né? Então, é o primeiro local que ele desembarca fora do Japão. E logo na página 9, logo no comecinho, a nova Revolução Humana começa assim. Nada mais precioso do que a paz. Nada traz mais felicidade do que a paz. A paz é o primeiro passo para o avanço da humanidade. Então, 2 de outubro de 1960, Shinichi Yamamoto, com 32 anos, lançou-se viagem pelo mundo com a chama do juramento pela paz ardendo em seu coração. Apenas 5 meses haviam se passado desde sua posse como terceiro presidente da Soka Gakkai. E na página 10, fala um pouco do pensamento de Ikeda Sensei, então fala assim: Shinichi pousou serenamente a mão sobre seu peito. No bolso interno do paletó, levava uma foto do seu venerado mestre Josei Toda. Jamais se esqueceu da ocasião em que Toda, acamado no templo principal, e pouco antes de falecer, contou-lhe que sonhara ter ido ao México. Toda disse-lhe. Eles estavam esperando. Todos aguardavam ansiosamente a chegada do budismo de China Shonin. Como eu quero viajar pelo mundo numa jornada pelo Konsin-Rufu. Shinichi, o mundo é o seu desafio, seu verdadeiro palco. O mundo é vasto. Então, essas palavras que o Shinichi Yamamoto carregava em seu peito quando se lançou ao mundo. E aí, na página 12, diz assim: o budismo Nichiren revela que todas as pessoas são igualmente dotadas da natureza do Buda. Cada uma delas é a entidade Nichiren Sanzen, que são 3.000 mundos no único momento da vida. Explica ainda o caminho pelo qual o ser humano é capaz de ser livrado dos grilhões da infelicidade. Por preconizar a dignidade, a igualdade e a liberdade dos seres humanos, o budismo Nichiren é realmente uma religião mundial dedicada à realização da paz para a humanidade. Ao iluminar o caminho em direção ao século XXI, lança a luz universal da felicidade sobre o mundo. Então, né, foi com esse sentimento, com tudo em seu coração, que a Sensei se lançou nessa jornada aí para levar esse budismo Soka para todo mundo. E, com certeza, nessa primeira passagem pelo Brasil também foi muito importante, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Exatamente, Vini. Inclusive, até recebendo o incentivo de um veterano, ele colocou que
a nova revolução humana é o próprio Gosho através da vida do Ikeda Sensei. Então, recentemente, uma cúpula de coordenadoria foi para o Japão e eles compartilharam um case que o Sensei advertiu, né, rigorosamente um membro da divisão sênior, na qual ele queria incentivos e sobre determinada situação. Então, o Ikeda Sensei virou para esse sonembo e disse: eu já disse tudo o que precisava dizer. Está tudo registrado. Não dependa mais de mim. E virou as costas e foi embora. Então, assim, o intuito da gente estar nessa saga, né, iniciando essa jornada de, junto com o mestre, né, conhecer toda a história, no detalhe, é para justamente a gente não ser influenciado por nada, principalmente após a morte do Ikeda Sensei. Isso é um ponto realmente muito importante que o Show já colocou, né? Então que a gente possa ter realmente a nova revolução humana como o nosso livro de cabeceira, né? Todas as respostas que a gente precisa sem ser do Show registrado, né? Inclusive na página 45, participando da reunião de palestra lá no Havaí, né? Então uma senhora faz uma pergunta na reunião, ela coloca N situações que ela queria voltar para o Japão, que o marido era violento, ela apanhava do marido, tem a questão da língua, então vários problemas, né? E aí o Shinichi Yamamoto fala assim para ela: a senhora deve ter sofrido muito, deve ser realmente muito difícil, mas a senhora tem o Gohonzo, não é? A fé é o poder para sobreviver. E ele continua: quem decide se deve se separar do marido e voltar para o Japão é a senhora mesmo. No entanto, como deve saber, a felicidade não necessariamente estará esperando ali. A menos que transforme o seu karma, os problemas a seguirão aonde quer que vá. A ideia de que a felicidade existe em outro lugar se assemelha ao pensamento da escola budista Nembutsu, que prega a existência de uma terra pura distante, localizada a bilhões de terras do Buda a oeste. O budismo Tiren, entretanto, permite-nos transformar o local que nos encontramos agora em terra da luz eternamente tranquila e construir aí o palácio da felicidade. Para isso, a senhora deve transformar o karma da discórdia familiar que a faz sofrer. Não há outro caminho senão mudar radicalmente a sua própria condição de vida. Se a senhora mudar o seu estado de vida, o ambiente ou as circunstâncias também mudarão naturalmente. Esse é o princípio da unicidade da vida e seu ambiente, conhecido como Shofune. O grandioso palácio de felicidade existe dentro de seu coração. A fé é a chave para abrir a porta desse palácio. Shinichi havia se comprometido a erradicar todas as formas de infelicidade. Naquele diálogo, ele engajou-se com a máxima seriedade numa batalha de vitória ou derrota. Desejava romper a escuridão que envolveu o coração da jovem, acendendo a chama da esperança que a faria despertar para a força de coragem em seu interior. E aí, na página 46, Shinichi continua: se a senhora se empenhar na fé com seriedade, não há como não ser feliz. Por favor, antes de tudo, esteja convicta disso. Então, seja qual for o problema que venha enfrentar, deve superá-lo com um sorriso radiante. Além disso, seu marido ficará aborrecido e vê sempre sua esposa mal-humorada ou se lamentando. Se a senhora não consegue se expressar claramente em inglês, é natural que seu marido e seus sogros a entendam mal. Então peço que faça um esforço para dominar o idioma o mais rápido possível, de forma que possa se comunicar com qualquer pessoa. Seu empenho em relação a essa questão também é muito importante. Em vez de nutrir ódio ou ressentimento de seu marido e de seus sogros, esforce para se tornar uma mulher capaz de orar com um coração generoso pela felicidade de cada pessoa. Acredito que, além da senhora, muitas outras mulheres japonesas aqui no Havaí estejam passando por circunstâncias semelhantes. Quando a senhora conquistar o amor e a admiração da família de seu marido, quando se tornar uma pessoa radiante como o sol, capaz de criar um lar maravilhoso, será um símbolo de esperança e modelo para outras mulheres que também vieram do Japão. Seu exemplo lhes trará coragem. A felicidade conquistada pela senhora é algo que afeta não só a si, como também conduzirá todas as japonesas que moram no Havaí à revitalização. Portanto, não deve ser derrotada pelo sofrimento. Em vez disso, evidencie sua força e seja invencível. Peço-lhe que trilhe o caminho da felicidade sempre com alegria, coragem e orgulho. E eu esse ponto muito importante, né, porque muitas vezes a gente perde muito tempo pensando que a gente é vítima da circunstância, ou que de alguma forma está questionando por que comigo, por que agora. Daí sim é muito claro, né, que a nossa vitória também vai definir, vai ser uma oportunidade para outras pessoas também criarem esperança de vencer.
né? Então, que mais do que ficar se perguntando por que eu, a questão é, se é comigo, é porque eu vou vencer infalivelmente porque eu faço da Nabucco. Mas tem esse sentimento muito forte, né, numa vitória que a gente não possa alcançar. Isso aí deixa ser muito claro nessa orientação. Aí. Inclusive, um ponto que ficou muito forte também no incentivo a essa Fujimbo foi quando o Sensei fala que a vida é vitória ou derrota. E o Gajô é jamais ser derrotado. Porém, não tem como vencer se eu estou vacilando na prática. Gajokai que não faz Daimoku não é Gajokai. E não vence. Gajokai que só faz Keibi também não é Gajokai. Então, com a própria vida, né, como ele incentiva essa Fujimbo, a grande questão é se eu consigo ou não inspirar as pessoas através da minha vitória. E a única forma de conquistar a vitória absoluta é vencendo diante do nosso Gohonzon. Realmente é um ponto importante. E aí, na página 53, tem um trechinho que é mais curto, mas é bem legal, porque Sensei nomeia o senhor como responsável de comunidade. E ele questiona a própria capacidade de ser responsável de comunidade. E é bem legal o incentivo que Sensei dá para ele, porque a gente sabe que, como jovem, a gente às vezes se questiona algumas coisas. Então você vai lá receber o Nemawashi, vai lá receber uma visita do seu responsável. Olha, fulano, agora você vai ser responsável de comunidade, responsável de distrito. E você se pergunta, mas será que eu sou o cara certo para isso? Então, Chiichi fala assim, o senhor pode não saber o que fazer agora, mas vai aprender com o tempo. Em primeiro lugar, tenha forte determinação de tornar cada membro da comunidade feliz. Tente se tornar também uma pessoa com quem todos queiram conversar. Alguém que se preocupa sempre em como fazer cada um evidenciar o seu potencial. De agora em diante, a organização do Havaí irá avançar na mesma proporção da sinceridade de sua fé e de suas ações. Todos os seus esforços reverterão em benefício e boa sorte para o Senhor. O seu xará, Kikidozan, é o lutador mais forte do mundo. E espero que o senhor seja também um campeão da construção da comunidade mais forte e brilhante do mundo. Eu estarei observando. Aguardo ansiosamente por sua vitória. Então, será que eu estou me tornando esse líder? Será que eu estou me tornando essa pessoa que se importa, né, e que define a felicidade de cada membro da minha comunidade, do meu distrito, da minha organização? Será que eu estou me esforçando realmente ao máximo para tornar a minha comunidade a campeã, como você se orienta? Essa tem que ser a verdadeira postura de um líder, não importa o nível. Quando a gente liga o coração ao coração do mestre, é essa condição que a gente atinge sem sombra de dúvidas. E aí, só para fechar essa primeira parte desse capítulo Alvorecer, Sensei fala do Havaí, e o ponto em que Sensei dá uma orientação que eu acho muito legal, né, porque a gente, como jovem, sabe que a nossa condição nem sempre é ideal. Aliás, acho que não é quando a gente chega do centro, a condição não quer que a gente gostaria, né? Sempre falta alguma coisa, a condição não quer ideal. Né? Então, no final da atividade, depois de ver muita reclamação, muita lamentação das pessoas, a questão da distância para o Japão, da saudade, Sensei fala assim, os senhores podem pensar que o Havaí e o Japão estão separados por uma grande distância, mas, na verdade, estão a poucos passos um do outro. Estão realmente muito próximos. Hoje, podemos pegar um avião no Japão e chegar aqui no Havaí em apenas 7 horas. Dessa forma, ao invés de se sentirem tristes e solitários, acumulem boa sorte o mais rápido possível, para criarem condições de visitar o Japão sempre que quiserem. Então, esse é o grande ponto. Às vezes a gente fica reclamando por não ter a condição ideal, né? E é justamente esse ponto que a gente precisa mudar. A gente precisa criar a condição, né, de fazer aquilo que a gente quer sempre que a gente quiser. Né? Então, buscar a condição ideal é um ponto essencial e é uma coisa que a gente, como jovem, precisa buscar infalivelmente. Principalmente para os membros que não residem em São Paulo, que têm o grande desejo, né, e a gente tem consciência disso, de vir e realizar o CAVE aqui na sede central. Com base nesse incentivo, não se limitem. Por favor, não se limitem. Se o Ikeda Sensei incentivou rigorosamente os membros, né, a criarem a condição de ir de um país para o outro, né, nós estamos muito mais próximos. Vamos vencer. Isso, realmente, eu vou aproveitar aqui, ó, Rafael Guimarães, Leonardo de Paula, Arthur Maric, Vini Melo, Ichô, também está com a gente, o Arthur Lima, Ailton, Robson Viana, Denis Lima, Pamela de Castro. Então, gente, muito obrigado aí por todo mundo que está nos acompanhando, o veterano Jackson também. Então, realmente, muito obrigado a todos que estão aqui nesse estudo com a gente. E aí a gente vai pular já para o segundo capítulo, do capítulo Novo Mundo,
que a comitiva chega a São Francisco. Então lá tem bastante coisa legal, você encontra vários pontos históricos, várias organizações legais, mas eu queria ler um ponto na página 103, né, então, que a gente está passando uma orientação numa atividade. E aí, Sensei fala assim: todos aqui presentes vieram para São Francisco porque têm uma missão. Agora, os senhores podem achar que os dias são muito difíceis por estarem lutando contra uma série de adversidades, mas estão vivendo tudo isso para comprovar o grande poder benéfico do budismo. Os senhores são os grandes pioneiros do Conselho nos Estados Unidos. Quero que entendam que o futuro desse país está inteiramente em suas mãos. Por isso, peço-lhe 3 coisas. Primeiro, que obtenha a naturalização americana e se tornem bons cidadãos americanos. A realização do Conselho dependerá totalmente da confiança e do respeito conquistado por aqueles que os rodeiam. Embora residam aqui, não obterão a confiança da sociedade se não querem raízes, se não amarem esse país e se ficarem sonhando o tempo todo em retornar ao Japão. Obter a cidadania implica assumir obrigações e responsabilidade perante esse país e, ao mesmo tempo, adquirir direitos. Este é o primeiro passo. O segundo pedido é: tirem a carteira de habilitação. Ao contrário do Japão, o território dos Estados Unidos é muito vasto. Precisa-se de carro para ir a qualquer lugar. Como o Conselho se expõe na mesma proporção da mobilidade dos senhores, a carteira de motorista é indispensável para a propagação dos ensinamentos de Daishonin. O terceiro e último pedido é importante. É importante que dominem o idioma inglês. Se conseguirem falar fluentemente inglês, farão muitas amizades e poderão se comunicar e trocar ideias com muitas pessoas. A propagação começa com a nossa interação com os demais, e o diálogo é a base disso. O budismo de Nichiren Daishonin não se destina apenas aos japoneses. Se quisermos realizar o Conselho dos Estados Unidos, as reuniões de palestras e orientações terão de ser conduzidas em inglês. Cabe aos senhores aqui presentes assumirem a liderança dessa empreitada. E por que eu acho esse ponto importante? Porque Sensei o tempo todo está pensando no Conselho. Ele não está só pensando no bem-estar das pessoas. E ele entende que para as pessoas criarem a condição que elas querem, elas precisam lutar pensando no Conselho. E isso vale para a nossa vida. Eu sempre ouvi de um veterano que quando a gente lança um objetivo, né, mas o objetivo voltado para o Conselho, a gente conquista infalivelmente. Então, se eu quero ter uma casa, seja uma casa para que eu possa, né, dedicá-la, possa doá-la para as atividades do bloco ou da comunidade, por exemplo. Né, se eu vou comprar um carro, que seja para que eu possa fazer atividades, fazer visitas e lutar ainda mais em prol do Conselho. Então, toda a intenção que você passa, né, apesar das dificuldades imensas que as pessoas estavam passando naquele momento, vivendo em outro país, com várias questões, né, Sensei sempre deixa muito claro, né, lutar em prol do Conselho é a maior causa para mudar a nossa vida. Exatamente. E tem um ponto que eu quero compartilhar também. O Incho é prova. Nós pudemos realizar o Keibe de Ano Novo, né? Aqui na sede central. E o número de estrangeiros participantes, né, desse Gongyo de Ano Novo foi muito alto, né? E exigiu inglês. E por muita boa sorte, né, nós tivemos companheiros que nos protegeram nesse aspecto, né? Então, quando o Ikeda Sensei solicita para que a gente domine um outro idioma, tenha outra profissão, é porque o Sensei é visionário realmente. E ele já sabe das questões que vão surgir. E o outro ponto também, que a grande questão também, eu acredito que a gente não pode aceitar menos do que a gente merece. Não podemos aceitar menos do que nós merecemos. Tenham consciência disso. Então, só para a gente continuar, então, no capítulo Outono Dourado, Sensei passa por Seattle, ele vai a Chicago e ele também vai ao Canadá. E ele fala bastante sobre a Rosa Parks, já que Chicago era a terra natal dela. Ela é ativista dos direitos humanos. Né? Então, além de várias orientações, né, nesse capítulo, então, Outono Dourado, Sensei fala bastante sobre a Rosa Parks. E depois eles se encontraram, né, inclusive. E aí, no penúltimo capítulo, Raios Benevolentes, a comitiva chega a Nova York. E quando o Shiichi chega a Nova York, ele já está com a saúde bastante debilitada. E aí, né, participando da reunião de palestra lá em Nova York, né, ele começa de novo a ouvir várias lamentações, várias reclamações, né, e as pessoas, os membros da localidade lá de Nova York, começam a questionar se o budismo realmente poderia transformar a vida delas. Né, se era verdade mesmo que o budismo
poderia transformar a vida das pessoas como eles estavam falando. E na página 184 está escrito assim: mas este budismo tem o poder de transformar o sofrimento em felicidade, transformar as lágrimas derramadas em gemas brilhantes de boa sorte. As pessoas que mais sofreram são as que mais têm o direito de serem felizes. O propósito da minha vida nos Estados Unidos foi justamente para ajudá-las a tornar isso realidade. A chama da benevolência budista, que ardia no coração de Shinichi, começou a iluminar a vida das pessoas envolta pela escuridão dos sofrimentos. A energia e a paixão que emanavam de todo o seu ser e a força de suas palavras estremeceram a vida de cada um dos presentes. As senhoras devem estar pensando nesse momento, se por meio dessa prática conseguiram realmente serem felizes, não é mesmo? Todas concordaram, balançando a cabeça ao mesmo tempo. Com uma convicção ainda mais forte, Shinichi Yamamoto prosseguiu com seus incentivos. Não se preocupem, perseverem na prática da fé, e todos, sem exceção, se tornarão felizes. No Japão, por exemplo, mais de 1 milhão de companheiros estão comprovando essa felicidade. Não seria essa a maior das provas? Nas escrituras budistas, encontramos uma parábola interessante. Um homem que visitava a casa de um amigo acabou caindo no sono depois de ficar completamente embriagado com a bebida que lhe fora oferecida. O bom amigo, desejando que o homem não viesse a passar por nenhuma dificuldade ou privação na vida, colocou uma joia muito valiosa dentro da roupa do outro e costurou o tecido em torno dela. O homem então deixou a casa do amigo e saiu andando por todas as partes. Um dia, acabou enfrentando agruras e ficou tão pobre que não tinha o que comer. Durante um longo tempo de dificuldades, ele nunca havia percebido que carregava uma preciosa joia em sua roupa. Foi nesse estado de extrema pobreza que reencontrou o amigo, e este acabou revelando-lhe o segredo. Nem é preciso dizer que o homem ficou muito feliz ao saber da existência da joia. Essa é a parábola da joia escondida no manto, citada no Sutra do Lótus. A joia é uma alegoria para o estado de Buda, condição de suprema felicidade, existente no coração de cada um dos senhores. Este estado de vida pode se manifestar por meio da oração ao Gohonzon e das ações em prol do Konsen-rufu. Se apesar de praticarmos o budismo, não conseguimos entender isso e ficarmos imersos na tristeza, estaremos agindo como o homem da parábola. E aí, mais para frente, na página 191, o Shinichi Yamamoto continua. Sei que as senhoras devem se sentir sozinhas, por serem as únicas praticantes da família. A dedicação das senhoras na prática da fé trará benefícios e boa sorte a todos os membros da família. Sua presença será como um grande guarda-chuva, que protege toda a família da chuva. Portanto, é um erro pensar que a senhora e sua família não serão felizes porque somente a senhora pratica. Obviamente, é importante orar para que os membros da família venham abraçar o budismo e se tornar felizes. Mas ainda mais importante é a comprovação de cada uma das senhoras da grandiosidade da prática budista. Se a senhora, como esposas e mães, das pessoas que brilham como o sol, irradiam alegria, sabedoria, calor humano e consideração, toda a família acabará aceitando naturalmente o budismo. Portanto, ser uma pessoa amada e respeitada pelos familiares é o primeiro passo para a conversão deles. E aí não precisa nem dizer, né, Renatão, que tem vários gajôs aí, que são os primeiros da família a praticar, que às vezes consagram o rosto no quarto porque a família não pratica, o caso, a esposa não é praticante, e essa dificuldade de praticar sozinho, né, é realmente um grande desafio. Exatamente. E falando dos 3 juramentos do grupo, eu acredito que nesse momento, o terceiro juramento é o que sustenta e o que nos motiva a receber esse treinamento, né? Que é o juramento aos companheiros. Então, aos companheiros que encontram-se nessa realidade, não sintam-se sozinhos. E aí, sobre a analogia que o Fukuin-cho comentou, da joia no manto, fez uma outra analogia aqui, que a joia é o Gohonzon, né? Mas eu queria colocar aqui que essa joia é o Gajô, sabe? E mesmo a gente pertencendo a esse grupo, por muitos momentos a gente vacila. A gente questiona direcionamento. Cria dúvida. Então, assim, estejam dispostos a receberem 100% do treinamento. Porque quando eu recebo 100% do treinamento, a minha vida transforma 100%. Agora, quando eu fico com mimimi, questionando, não vou fazer isso, ou não vou porque me por conta daquilo, colocando o Konsen-rufu e o Gajô em segundo plano, a nossa vida ela deixa de avançar de uma forma veloz.
Então, assim, não questionem. Gajô é Rai. E aí, então, né, esse é o trecho que você fala bastante dos Estados Unidos. E já no finalzinho, né, como eu havia falado, a Shinji Yamamoto já estava bastante doente. E aí, né, ele já estava nos preparativos para vir ao Brasil, né? E ele, mais uma vez, lembra de seu mestre nessa situação bastante debilitada, com a saúde muito ruim. O Shinji Yamamoto lembra, né, de um diálogo que teve com José Toda. Em sua mente, começaram a surgir vivas lembranças do dia 19 de novembro de 1957, 5 meses antes do falecimento de Toda. Naquele dia, mesmo sabendo que seria severamente repreendido, Chiichi tentou impedir a viagem de Toda a Hiroshima. O presidente Toda nunca havia estado tão debilitado e já mostrava ter chegado ao limite de suas forças. Era evidente que qualquer esforço naquelas condições poria sua vida em risco. Chiichi dirigiu-se até a sala onde Toda repousava, deitado num sofá na sede central da Soka Gakkai. Ajoelhou-se diante do mestre, abaixou a cabeça e suplicou: Sensei, por favor, cancele a sua viagem a Hiroshima. Eu lhe imploro, o senhor precisa descansar. No entanto, Toda respondeu resolutamente: Como poderia fazer isso? Tenho de ir. Como emissário do Buda, não posso decidir algo que já decidi fazer. Eu irei, ainda que tenha que morrer. Não percebe que esse é o real significado da fé, Chiichi? Por que me pede isso? A voz intérprete de seu mestre ainda ressoava claramente em seus ouvidos. Aquele brado sintetizava a verdadeira postura de um líder do Konsin-Rufu, a conduta que Toda lhe ensinou com a própria vida. Em relação ao Japão, o Brasil é um dos países mais distantes, situado do lado oposto do globo terrestre. Ao pensar que ali se encontravam muitos membros aguardando sua chegada, Chiichi teve a certeza que deveria ir a qualquer custo. Decidiu que incentivaria a todos e empenharia até a última gota de energia para isso. Em seu peito, a chama do espírito de luta herdado de Josei Toda ardia intensamente. Então, um ponto importante, né, na relação de mestre-discípulo, né? E que era assim, a todo momento lembrava do seu mestre, e nos momentos mais difíceis, né, era o treinamento que ele teve com o presidente Toda que fazia ele seguir em frente. E na página 216, né, então, um dos líderes da comitiva, né, chega em Shinji Yamamoto e solicita que ele não vá ao Brasil pela sua condição de saúde. E aí tem um trecho muito famoso, né, que eu acho que todos já ouviram, mas que arrepia toda vez que eu leio. Chiichi fala: sou muito grato pela sua preocupação. Contudo, eu irei. Existem companheiros que estão me aguardando. Jamais cancelaria a viagem, sabendo que estão me esperando. O senhor sabe perfeitamente que um dos propósitos principais dessa viagem ao exterior é a visita ao Brasil. Chegamos até aqui exatamente para isso. Não posso desistir no meio do caminho. Houve alguma vez que o presidente Toda recuou em meio a uma luta? Eu sou discípulo do presidente Toda. Eu vou sem falta. Custe o que custar. Se tiver de tombar, então tombarei em combate. Que desventura poderia haver nisso? Então, com esse sentimento, em que Shinji Yamamoto entra no avião e vem ao Brasil. E é justamente nesse momento que se encerra o 4º capítulo, Raios Benevolentes, e que começa o capítulo dos Bravadores, que é o último capítulo da Nova Revolução Humana, volume 1. E talvez esse seja o ponto mais forte do estudo hoje. E eu sei que a relação de Shiteifune ela é muito particular, né? Mas solicitamos que, a partir de agora, sabe, desse momento em diante, independente da realidade ou da situação que esteja enfrentando, com tudo eu irei. Então, Ikeda Sensei, né, tem diálogo com o Incho hoje à tarde. O livro, ele não transmite exatamente como era a situação, né? Até para não preocupar. Mas essa enfermidade do Ikeda Sensei, na verdade, ele estava quase vindo a óbito, sabe? Então, manifestar uma determinação nesse nível, por culpa nossa, né? Por nós, eu acredito que, a partir de agora, nós temos que viver com a máxima gratidão. Viver Shiteifune em sua essência, em sua plenitude. Ikeda Sensei deu a vida por nós. A gente fala sem mimimi, mas é por conta desse momento, sabe? Não teremos outra oportunidade de vencer junto com o mestre. A hora é agora, Gajô.
sem sombra de dúvida, agora é a hora da grande transformação do Gajocai, não tenho dúvida nenhuma disso. E aí, mesmo antes de chegar, de desembarcar no Brasil, né, Sensei pensava a todo momento, né, nos membros aqui do Brasil. E a vinda ao Brasil foi a mais complicada de todas, porque ninguém na comitiva falava inglês, né, quem falava inglês ficou em Nova York, ninguém na comitiva falava português, deu problema no avião, eles não conseguiam contato com os membros do Brasil, então eles mandavam telegrama e não tinham resposta. Então, no grande ponto de interrogação, como seria a chegada ao Brasil. Mas mesmo no avião, mesmo muito doente, precisando repousar, Shinichi Yamamoto pensava a todo momento no Konsinrufo. Inclusive, ele traz um pequeno diálogo que está na página 221 para falar da sua ideia em relação ao Brasil. E ele fala assim: a propósito, há algum tempo venho pensando em fundar um distrito no Brasil. Fundar um distrito? Exclamou Juno, como se quisesse confirmar o que Shinichi tinha acabado de dizer. Sim, o primeiro distrito a ser estabelecido fora do Japão. Sei que o número de famílias ainda é pequeno. Entretanto, a história, a cultura e o modo de ser dos sul-americanos são muito diferentes dos norte-americanos. É preciso considerar a América do Sul de forma distinta e separada. O Brasil será o alicerce de nossas atividades nesta região. A fundação do distrito elevará também a consciência dos companheiros do Brasil e, acima de tudo, fortalecerá a união entre eles. Não foi só a ideia de estabelecer um distrito no Brasil que havia deixado o Juno surpreso, mas sim a tenacidade e o forte senso de missão de Shinichi. Apesar da péssima condição de saúde e do confinamento no avião, que continuava a sacudir violentamente com a turbulência, Shinichi projetava calmamente suas sinceras expectativas em relação ao movimento no Conselho do nosso país. Então, para mim, tem uma frase para mim que é muito importante nessa questão toda, que é quando você se fala, né, que a fundação do distrito elevará também a consciência dos companheiros do Brasil. Né? Será que a gente tem essa consciência realmente? Né? Desde o primeiro momento, Sensei tinha muito claro, né, que o Brasil seria, né, o grande modelo do Conselho Mundial. E faz mais de 50 anos que ele vem repetindo isso para nós. Será que a gente entendeu e consegue realmente lutar todos os dias dessa forma? Com esse sentimento de gratidão aos veteranos que vieram construir essa BSGI maravilhosa, que nos dão a oportunidade de estar aqui hoje estudando a nova Revolução Humana, de poder ser Gajokai e proteger a todos. Eu acho que esse espírito de gratidão aos veteranos, a própria Kira Sensei, ele é essencial. Você vê que o Kira Sensei, né, ele é tão visionário que lá atrás ele já colocava que o Brasil seria esse foco do mundo inteiro. E no último Kenshokai, não no último grupo, mas na comitiva que o Sr. Walter Hada foi, e ele já foi em Chodo Gajokai, eles disseram muito claramente que os próximos Kenshokais, né, precisa ser no Brasil. Olha o tamanho da nossa responsabilidade quando o assunto é Shiteifune, né? Então, a grande questão, Gajokai, estamos preparados para recepcionar o mundo? Essa é realmente uma grande pergunta. O Arthur Maia está mandando você lembrar dele, ele veio de Belém para São Paulo. Com certeza, com certeza. Um grande abraço, meu amigo. Então, a gente tem uma média de terminar em 40 minutos, então até 22h40 talvez atrasa um pouquinho, mas não vai atrasar muito, porque a gente tem horário. A gente prometeu que não ia atrasar, exatamente. Nada, eles são cumpridos. Exatamente. E aí, na página 233, então já no dia 20 de outubro, no restaurante Chafona, aqui próximo da Liberdade, foi realizada a reunião de palestra. Então, logo de cara, você sempre ouviu então, o relato dos membros, e depois ele disse: o Brasil está prestes a viver a alvorada do Konsinrufo. Eu vim ao Brasil com o intuito de fundar o primeiro distrito fora do Japão. Isso significa que o Brasil tem a missão de atuar como pioneiro do Konsinrufo mundial. Cada um dos senhores é um desbravador dessa missão. Naturalmente, esse pioneirismo encerra em si grandes provações e dificuldades. Se conseguirem superá-las, o paraíso da felicidade irá se revelar aos senhores aqui no Brasil. Juntos, vamos abrir o caminho do Konsinrufo para o bem deste país e a prosperidade da família de todos os senhores. E mais para frente ele continua. Na verdade, ele escreveu uma orientação para o responsável de distrito, na página 234, que fala assim: nesse momento, meu único pensamento é realizar o desejo do presidente Toda, dedicando-me totalmente ao estabelecimento de uma
estabelecimento da base do Conselhufo, ainda que custe a própria vida. O mais importante nesse empreendimento são as pessoas, pessoas de grande capacidade. Peço ardentemente que o senhor estimulamine essa tarefa e trilhe com coragem o caminho de sua missão até o fim. Preciso também que, em meu lugar, cuide com carinho de todos os membros do seu distrito, conduzindo-os dessa forma à felicidade. Por que essa risadinha, Choquitio? Aqui o direcionamento ele é claro, né? Então, a grande questão é se eu consigo ou não gerar e estabelecer esse laço, esse elo de confiança com as demais divisões na minha localidade, no meu local de trabalho, na minha família. Então, ser Gaju é isso, né? Porque da Sensei é claro. Ele é muito claro. E a parte que ele é mais clara em relação a direcionamento e postura vem agora. Na página 236, acho que também é outro ponto que muita gente já ouviu, pelo menos, inclusive tem vários trechos citados na terceira civilização de janeiro agora, um agricultor, né? Então, começa a reclamar, né, do que não teve sucesso na colheita, né, e que as coisas não estão dando certo para ele e tudo mais. E aí, o gente começa a fazer várias questões para ele, então, do tipo, se o clima acabou influenciando na colheita, que se alguém próximo dele, né, que plantou o mesmo tipo de planta que ele teve sucesso, né, se ele estava preparado, se o solo era adequado para plantar aquele tipo de hortaliça, e o agricultor não dava nenhuma resposta convicta. Então, na verdade, não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. Ele achava que só por ele ser esforçado e queria benefício. E queria benefício. Exatamente. Né? Então, fala assim. O homem não soube responder satisfatoriamente a nenhuma das perguntas feitas por Chiite. Como os demais agricultores, ele trabalhava duro, dando o melhor de si. Mas ao pensar que isso bastava, acabou se descuidando do resto. Então Chiite começou a falar com mais firmeza. Antes de tudo, para não repetir o erro, deve avaliar o que causou o insucesso na colheita. O senhor pode consultar os agricultores que tiveram êxito na colheita e anotar o que eles têm a dizer. Procure também tomar as devidas providências para evitar outros fracassos. As pessoas que levam realmente a sério o que fazem, constantemente estudam e empregam a criatividade para resolver os problemas. Se negligenciar tudo isso, não obterá sucesso. É um grande erro pensar que terá uma colheita farta só porque está se empenhando na prática da fé. O budismo é o ensinamento da mais suprema razão. Portanto, a força de sua fé deve se manifestar no estudo, no planejamento, na criatividade e nos esforços redobrados. A recitação do Daimoku, com toda a seriedade, é a fonte de energia para enfrentar os desafios. O Daimoku do Senhor também deve ser um juramento. Juramento? Pergunta o homem. Ninguém nunca ouvira falar de tal conceito. Sim, um Daimoku de juramento, respondeu Chiite. Significa fazer um juramento espontâneo e orar para cumpri-lo. Em se tratando de oração, existem naturalmente várias formas de orar. Alguns oram para que tudo caia do céu, sem que tenham de se esforçar. A religião que incentiva esse tipo de oração conduz as pessoas à ruína. No budismo Nichiren Daishonin, a oração é originalmente um juramento e sua essência é o Kosen-rufu. Em outras palavras, essa oração significa recitar Daimoku com a seguinte determinação: eu vou realizar o Kosen-rufu do Brasil. Para isso, vou mostrar uma prova irrefutável em meu local de trabalho, evidenciando as minhas melhores habilidades. É assim que nossas orações devem ser. Com essa disposição, precisamos estabelecer objetivos claros do que desejamos realizar a cada dia, e orar e nos desafiar para concretizá-los. É dessa séria determinação que surge a sabedoria e a criatividade que nos levam ao sucesso. Em síntese, para vencer na vida, precisamos de decisão e oração, esforço e planejamento. É um erro ficar à espera de um lance de sorte ou de uma oportunidade de enriquecer fácil e rapidamente. Por isso que eu jogo na Mega Sena. Isso não é fé, é mera fantasia. O trabalho é o esteio de nossa vida. Se não vencermos em nosso trabalho, não conseguiremos comprovar o princípio de que o budismo é a própria vida diária. Por favor, livre-se da postura acomodada e empenhe-se no trabalho com renovada decisão. Sim, farei o melhor, disse o homem. Chiite sabia perfeitamente as dificuldades que aqueles imigrantes estavam passando. Para serem bem-sucedidos naquelas circunstâncias,
teriam de combater o próprio conformismo. O inimigo estava dentro deles. Quanto maior a adversidade, mais forte deve ser a determinação de que agora é o momento para se conquistar a vitória e continuar desafiando a si mesmo. É exatamente nessa hora que o poder benéfico do Gohonzo se manifesta. Por essa razão, as adversidades são uma oportunidade para comprovar a força do budismo. Sensacional. Pesado, né, cara? Sensacional. Pesado. Muito bom. Sem ser assim, ele é cirúrgico, ele é preciso, e acho que ele é muito claro, principalmente na questão do nosso Daiboku. Né? Então, para a gente não se esquecer desse Daiboku de juramento, né? Até porque com base no juramento que a gente vai criar a condição de proteger e de vencer infalivelmente. Então, só para a gente não atrasar muito para encerrar, né, eu queria terminar com mais um incentivo muito forte que ele é sensei, né, que ele dá para uma jovem senhora, né, que ela se mudou para o Brasil com o marido e os filhos, né, e o marido dela ficou doente e veio a falecer. Né, e aí ela coloca várias questões de como viver num país estrangeiro, com um filho pequeno, como criar família. Então, né, Shiite fala assim para ela: não se aflija, contanto que continue praticando o budismo, a senhora será feliz, sem falta. Esse é o propósito do budismo. A senhora está passando agora por todos esses sofrimentos e infortúnios justamente para cumprir uma nobre missão, que é só sua. Se ficar se martirizando com o karma, tudo em sua vida acabará em derrota e infelicidade. O budismo expõe de fato que o indivíduo que comete um mau ato contra os outros sofrerá os efeitos negativos dessas ações e terá uma vida infeliz. Porém, esse é apenas um aspecto dos ensinamentos budistas. Se tudo se restringisse ao karma, as pessoas estariam fadadas a viver carregando o peso da culpa e sob uma forte ansiedade por não saberem que ofensas teriam cometido em existências passadas. Nesse sentido, o destino das pessoas seria algo determinado, imutável, um pensamento que facilmente poderia lhes privar de sua energia e paixão. Poderia também levá-las à passalidade e a se preocuparem apenas consigo mesmas e em não fazerem nada de mal. O budismo Nichiren vai além dessa noção superficial de causalidade, elucida a causa fundamental que nos mostra o meio para voltarmos à vida original, pura, que existe desde o tempo sem início. Essa causa fundamental nos faz despertar para a missão como bodhisattvas da Terra, a dedicar a vida à ampla propagação da lei. O budismo elucida um princípio chamado Dankin-yogo, karma adotado por desejo próprio. Segundo esse princípio, os praticantes do budismo escolhem, por vontade própria, nascer em circunstâncias desfavoráveis para que possam ajudar os outros. Isso significa que, embora tenhamos acumulado benefícios por meio da prática budista, para renascer em circunstâncias favoráveis, escolhemos propositalmente renascer em meio aos que sofrem para propagar a lei mística. Então, você que está sofrendo, passando por dificuldade financeira, de desarmonia familiar, de doença, de emprego, parabéns. Você escolheu nessa circunstância. Está escrito na palavra do Somana, palavras do Ikeda Sensei. E ele continua. Por exemplo, se alguém que sempre viveu como uma rainha, sem grandes dificuldades ou problemas, dissesse que se tornou feliz graças à prática do budismo, ninguém lhe daria ouvidos. Contudo, se uma pessoa doente, de família pobre, menosprezada pelos outros, consegue transformar a vida por meio da prática budista, tornando-se feliz, e ainda uma líder da sociedade, isso será uma esplêndida prova da grandiosidade do budismo. A senhora não concorda que isso levaria os outros a querer praticar o budismo também? Ao vencer a situação de grande pobreza, o praticante consegue transmitir a esperança a outras pessoas que enfrentam dificuldades financeiras. Ao adquirir boa saúde e vitalidade, alguém que sempre lutou contra a doença consegue acender a chama da coragem no coração daqueles que enfrentam circunstâncias similares. Ao construir um ambiente feliz e harmonioso, alguém que sofreu com desentendimentos no lar se tornará um líder para outros afligidos por problemas de relacionamento familiar. Da mesma forma, se conseguir se tornar feliz e criar seus filhos de maneira que se tornem excelentes pessoas desse país, cujo idioma sequer fala, a senhora se tornará um exemplo relutante que inspira outras mulheres que também perderam o marido. Mesmo aqueles que não praticam o budismo irão admirá-la e procurar em busca de conselhos. Como vê, quanto maior e mais profundo o sofrimento, mais magnífica será a prova dos benefícios da prática budista. Pode-se dizer que karma é outro nome para a missão. Eu sou filho de um pobre beneficiador de algas marinhas. Trabalhei ao lado do Sr. Toda durante as amargas provações resultantes da falência da empresa, apesar de estar com a saúde frágil devido à tuberculose. Por ter experimentado dificuldades e sofrimentos como todo mundo,
onde assumiu a liderança do movimento do Conselho como representante de pessoas comuns. Aí, só para finalizar, na página 242, a gente fala assim: talvez os senhores estejam pensando que vieram para o Brasil por causa das circunstâncias de cada um. No entanto, a razão não é bem essa. Os senhores nasceram como bodhisattvas da terra para realizar o Conselho do Brasil, para conduzir as pessoas desse país à felicidade e para construir aqui a terra da eterna paz e tranquilidade. Ou melhor, os senhores foram escolhidos por Nichiren Shonin para estarem aqui. Quando se conscientizaram de sua sublime missão como bodhisattvas da terra e dedicaria a vida ao Conselho, o sol que existe dentro dos senhores, desde o tempo sem início, começará a brilhar. Todas as ofensas cometidas em vidas passadas serão dissipadas como a bruma, e os senhores iniciarão uma vida maravilhosa, permeada de profunda alegria e felicidade. Se observar seus sofrimentos com base na profunda visão do budismo, verá que são como as angústias de uma heroína representada no palco por uma excelente atriz. Ao término da peça, a atriz volta para o conforto e a tranquilidade do seu lar. A vida da senhora é a mesma coisa. Assim como nos dramas de teatro, a história que a senhora representa no palco de sua vida terá um final feliz. Não se preocupe. A senhora conquistará a felicidade. Digo isso com a total convicção. Assim como a atriz sente prazer em atuar como a trágica heroína, por favor, erga-se das profundezas de seu sofrimento para desempenhar com coragem o magnífico drama da revolução humana. Todas as pessoas são desbravadoras que atravessam as fronteiras desconhecidas. Dessa forma, cabe apenas a cada um de nós cultivar e desenvolver a própria vida. É preciso empunhar a enxada da esperança, plantar as sementes da felicidade e perseverar com tenacidade na prática da fé. As gotas de suor derramadas em prol do Conselho vão se tornar gemas de boa sorte que haverão de dignificar a sua vida para sempre. Por favor, torne essa pessoa mais feliz do Brasil. Então, Shokucho, com essas palavras de Kira Sensei, de Yamamoto, eu gostaria de terminar o nosso estudo da Nova Revolução Humana, volume 1. Por favor. Comentem aí, mandem se vocês estão acompanhando, né, na ordem. Pô, li o primeiro, estou no segundo, estou no quinto. Compartilhem esse esforço. Acho que, repetindo uma frase, mas trazendo para o grupo, o Quincho leu, é impossível transformar a vida só fazendo Keibe. A grande questão é o esforço que eu faço nesse período até o dia do Keibe. Para os companheiros que são do Danshibo, né, mas que estão prestigiando e não pertencem ao Gajo, é impossível transformar a vida só participando na palestra. A grande questão é o quanto eu me esforço diante do meu Bohonzo, sabe? É isso que transforma. O quanto de vitória eu consigo levar no dia do meu Keibe, no dia da minha palestra, e inspirar os companheiros a vencer também. Então, conforme fechou, né, esse estudo, sejamos os melhores e os maiores exemplos do mundo. É isso. Galera, então, no mais, a gente queria agradecer. A gente passou 8 minutos aí do nosso tempo. Perdão. Então, a gente pede desculpa, o estudo tinha que ter 40 minutos, teve 48. A gente vai se esforçar para no próximo cumprir o horário bonitinho. Né? Mas foi a primeira vez que a gente também está nervoso pra caramba. Desculpa qualquer questão. Desculpa qualquer questão aí de ansiedade, de nervosismo. A gente queria muito agradecer de coração a presença de todos hoje. O link vai ficar disponível. Amanhã o vídeo também será disponível no canal oficial do Gajokai. Está aí na descrição do vídeo. Então, quem não se inscreveu ainda, tem no nosso canal oficial. Então, amanhã esse vídeo vai estar lá também. As próximas lives serão já no nosso canal oficial. Só quero lembrar que o próximo estudo vai ser dia 28 de março, né, que vai ser chamado Nova Revolução Humana, volume 2. Então, dia 28 do 3, estudo da Nova Revolução Humana, volume 2. Então, o nosso desafio é que até o dia 28 a gente possa ler, né, então, junto da Nova Revolução Humana, volume 2, e que junto a gente possa fazer esse estudo. Então, a gente tem um mês aí para ler, né, Nova Revolução Humana, volume 2. Galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado por hoje. Até a próxima. Um abraço a todos. Mandar um abraço para Cuiabá, Distrito Federal. A galera tá mandando aí. Pernambuco. O pessoal também aqui de São Paulo. Tem gente São Paulo, do Brasil inteiro. O Pamário falou, pode ver estudo de 1h30. Como assim, galera? Muito obrigado pelo esforço. Galera, o pessoal de Dourados também. Então, todo mundo no Brasil inteiro. Marlão.
lá do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos. Nos vemos muito em breve aqui no YouTube. Um abraço, galera. Forte abraço. Isso é que eu não lembro. E agora, como é que veio? Aqui. Tá falando.